Aqui quem fala é o professor Alex e este é o primeiro vídeo da série em que estarei resolvendo a prova da UniOeste. Certo, então passemos a leitura aqui da primeira questão da prova de matemática. Suponha que f de R em R é uma função afim dada pela expressão f de x igual a x mais b, com a e b constantes reais. Então podemos afirmar que, e daí temos todas essas alternativas. Então vou ler a primeira alternativa ali, né? Se x1, x2, x3 e assim por diante, até xn, forma uma progressão aritmética, então f de x1, f de x2 e assim por diante, né, até f de xn também forma uma progressão aritmética? Veja só. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender, né? Ali, aqueles x1, x2 e até o xn são elementos do nosso domínio da função. Então, a gente vai pegar esses elementos, aplicar a função neles e obter uma imagem associada a cada um deles. Então, x1 vai ter uma imagem associada como sendo f de x1. x2, a sua imagem, né, associada é o f de x2 e assim por diante, até que o xn tem como imagem o f de xn. Tudo bem? E o que o exercício pergunta para a gente nesse caso, né? Ele está dizendo, olha, caso esses elementos do nosso domínio sejam uma progressão aritmética, tá? Pois bem, então qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? Ou melhor, né? Talvez traçar qual que é a estratégia que a gente vai ter que adotar. Observe o seguinte: a gente tem por hipótese que aquele x1, x2 ali até o xn formam uma PA. E a gente quer verificar se f de x1, f de x2 e assim por diante, f de xn também vão formar uma PA. Para isso, é interessante dar uma relembradinha aqui rápida do quais são as principais propriedades de PA, né? Então, vou até colocar aqui. Então, toda vez que a gente tem uma PA, né, uma progressão aritmética, a gente sabe, eu vou chamar essa PA de modo geral, tá? Uma nomenclatura genérica, então vou chamar essa PA de AN, né? Os elementos dela, né, no caso, o enésimo termo de AN, e em qualquer PA, progressão aritmética, a gente tem que o AN vai ter que ser exatamente igual a AN menos 1, mais um certo valor R para razão. Tudo bem? Então, veja só. Aqui, de modo geral, né, quando eu tenho qualquer sequência, qualquer progressão aritmética, qualquer progressão que seja uma progressão aritmética, no caso, né, eu estou chamando aqui de AN de modo geral, isso aí vai ter que ocorrer. E observe que dessa igualdade a gente pode tirar o seguinte: olha só, eu tenho esse AN menos 1 somando no segundo membro, né? Então a gente pode pegar e passar ele subtraindo para o outro, ou o que seria tecnicamente correto, né? A gente está subtraindo o AN menos 1 de ambos os lados da igualdade, tá? Então aqui, ó, a gente tem AN menos AN menos 1 igual a esse R aqui que eu estou chamando de razão, tudo bem? Então, isso aí sempre vai ter que ocorrer numa progressão aritmética. Agora, a gente sabe que a gente tem a nossa progressão ali, onde os termos são chamados de xn, né? Vou até colocar aqui, então, o que a gente tem por hipótese, né, de hipótese, a gente sabe que xn, a sequência, né, xn, é uma PA. Então a gente tem isso já por garantia. Então a gente já pode afirmar que algo similar a essa igualdade ali que eu escrevi aqui em cima, né? Eu vou até, acho que colocar aqui, chamar de 1. Então, algo similar ao que acontece em 1 vai ocorrer para xn também. Ou seja, no final das contas, a gente sabe que xn menos xn menos 1 vai ter que ser igual a um certo valor que eu vou chamar de R. Aqui eu vou dar até outro nome para não se confundir, tá? Vou chamar essa razão aqui de, vamos chamar de C, né? Para a ideia de constante ali de razão, mas tudo bem. Só para ficar bem claro que nessa sequência que a gente tem, nessa PA que a gente tem, ela tem uma certa, como já foi dito que é uma PA, então ela vai ter um certo valor para a razão, né? Que aqui eu estou chamando de C, tudo bem? Né, a gente não conhece a priori esse valor. E o que a gente quer checar, né? A gente quer verificar a nossa tese, digamos assim, né? O que a gente quer checar, eu vou colocar aqui checar. A gente quer checar se a sequência f de xn, tudo bem? Se isso daqui vai ser uma PA. Beleza? Então a gente quer checar isso. E como a gente acabou de ver, se for uma PA, então
algo similar vai ter que acontecer aqui, ó. Algo similar a essa diferença, né? Essa diferença 1 aqui que eu grifei vai ter que ocorrer também para a diferença aqui da sequência. Então, veja só. Isso daqui, ó, f de xn menos f de xn menos 1 vai ter que ser igual a um certo valor para a razão aqui, que como a gente não conhece, eu vou chamar aqui de d, por exemplo, tá? É um valor, tanto C e D são valores reais ali que vão ser a razão que a gente desconhece a priori, tá? Então, isso aí vai ter que acontecer para qualquer n que a gente tenha para qualquer termo da nossa sequência ali gerada, tudo bem? Ou seja, né, será que isso sempre vai acontecer para qualquer valor de n ali, sempre vai ser um número real, né? Um número d que eu estou chamando ali, que a gente conhece, essa diferença sempre vai gerar um número. Para a gente checar isso, o que, que a gente pode aplicar? A gente vai tentar, então, sair desse lado aqui da igualdade, tudo bem? Então, a gente vai tentar sair desse lado da igualdade e tentar chegar nesse outro lado aqui, onde esse d tem que ser um número real também, tá? Então, se a gente conseguir fazer isso, então significa que a gente tem uma PA. Observe o seguinte, né? Deixa eu até grifar isso aqui, ó. Esse D vai ter que ser um número real, tudo bem? Então, esse cara aqui vai ter que pertencer ao conjunto dos reais. Se a gente conseguir fazer isso acontecer, então a gente tem uma PA. Beleza, então o que, que a gente pode fazer agora, né? Eu vou ter que pegar o vermelho aqui de volta. Então, veja só. Então, a gente vai tentar partir desse primeiro lado, né? F de xn menos f de xn menos 1. E tentar chegar em um valor numérico ali, né? Agora, veja só. Quem que é esse f de xn? Bem, f de xn significa que eu peguei a função e apliquei no valor xn. E qual que é a expressão? Qual que é a lei de formação da função, né? Bem, a lei de formação da função é ax mais b. Então, eu vou trocar aqui agora esse f de xn por a, que multiplica o xn, né? No valor do x, estou colocando o xn, mais b, menos, agora abre parênteses, né? O a, né, da lei de formação da função, porém, agora ele vai estar multiplicando o xn menos 1, tudo bem? Mais b também, que esse b é uma constante da função, tudo bem? B feio, né? Então, esse b é o b constante da função. Veja só, agora dá para a gente fazer algumas manipulações. Então, a gente sabe que esse axn, eu vou só copiar ele aqui, o mais b também. E aqui a gente tem um jogo de sinal para fazer. Então, vai ficar menos axn menos 1 menos b. Observe que aqui a gente tem b somando e b subtraindo, né? Então, a gente pode até simplificar esse cara com esse cara. Então, o que vai restar? Vai restar o axn menos axn menos 1. E observe que tem a nos dois termos, né? Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, aqui a gente vai ter a que multiplica xn menos xn menos 1. E nada mais é, né, que aplicar a propriedade distributiva ao contrário, né? Então, olhando desse último membro para cá, é como se a gente estivesse distribuindo, né, o a no xn e o a no xn menos 1. Olhando desse membro daqui para a direita, né, então significa que a gente está colocando em evidência. Tudo bem? Mas a propriedade é a mesma. E observe o seguinte, quem que é o xn menos xn menos 1? A gente não sabe que a gente tem uma PA? Lá, né, a sequência xn gera uma PA? Observe, até escrevi aqui, ó, xn menos xn menos 1, a nossa hipótese é que é uma PA. Então, esse cara eu posso trocar ainda pelo C. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou trocar toda essa parcela aqui pelo C que a gente viu antes ali. Então, né, a gente vai ter o seguinte agora. A gente vai ter que o A vai multiplicar o C, né? Ou seja, C é número real e é número real, então a multiplicação de dois números reais é ainda número real. Então a gente tem a certeza que esse produto aqui, ó, vai ter que pertencer ao conjunto dos reais. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui, que é o nosso D buscado, desejado, e isso vai funcionar para quaisquer diferença de dois termos ali. Então, f de xn menos f de xn menos 1, como a gente fez de modo genérico, né, vai funcionar para o f de x10, f de x10 e f de x9. Isso aí vai funcionar
ou f de x 1 milhão e f de 999.999. Então vai funcionar do mesmo jeito, tá? Tudo bem? Então a gente tem a garantia que a nossa sequência aqui, né? A nossa sequência, deixa eu até grifar isso. Eu vou colocar aqui em verde. Então a gente tem a garantia que a nossa sequência é f de xn. Tudo bem? É só uma outra anotação para aquela anotação que o enunciado dá, tá? Poderia ser assim também, ó. F de x1, f de x2, pontinhos, pontinhos, f de xn. Né? Então, isso daqui é uma PA. Tudo bem? Então, isso aí sempre vai acontecer e com isso a gente... Deixa eu só jogar esse carinha mais pro meio. Olha só que maravilha. Beleza. Então, né, com isso a gente mostrou que, no caso, a alternativa correta já vai ser a alternativa A, né? Então, a gente conseguiu verificar que a sequência f de x1, f de x2 e assim por diante, até f de xn, é também uma PA, então, portanto, é a alternativa A. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.